Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas coisas na nossa vida acontecem de forma constante, principalmente os erros que infelizmente cometemos todos os dias. Mas assim como os erros são constantes, a mudança que é gerada em nós pelo Espírito Santo também é. O importante é aceitarmos esses processos diários que vão nos fazer abrir mão de muitas coisas que nos impedem de caminhar. Alguns desses processos de mudança são lentos e podem levar anos e até mesmo uma vida inteira. Mas existem algumas coisas que são mais urgentes, que precisam mudar imediatamente, de uma vez por todas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Em Mateus capítulo 4 diz que Jesus estava andando à beira do lago e viu dois irmãos pescadores, Simão e André. Quando Jesus os chamou, o texto diz que eles imediatamente largaram suas redes e foram seguir a Jesus. Depois fala de outros irmãos, Tiago e João, que estavam consertando as redes e que da mesma maneira, ao serem chamados, no mesmo instante deixaram os seus afazeres e foram com Jesus. É muito interessante ver a rapidez com que esse chamado foi atendido por aqueles homens. Algumas coisas na nossa vida precisam de respostas imediatas, de mudanças imediatas e de decisões imediatas. Muitas vezes nós, de fato, não sabemos de onde vêm determinados sentimentos ou pensamentos que temos. E aí vamos até Deus buscando por respostas e conselhos. E podemos até procurar ajuda profissional, como a terapia. Só que existem coisas que nos prejudicam e que nós temos a plena consciência de onde elas vêm e o que são. Algumas coisas, portanto, só dependem de nós mesmos. Por isso, se você se identificar em alguma coisa que eu vou mencionar aqui, decida mudar prontamente. A primeira coisa é a seguinte: devemos parar de procrastinar quando o assunto é relacionamento com Deus. Procrastinar é adiar uma decisão que já deveríamos ter tomado. Eu sei que é difícil acordar todos os dias e enfrentar todos os desafios e empecilhos que aparecem no nosso caminho. Mas saiba que, sem Deus ao nosso lado, as situações difíceis se tornam praticamente impossíveis de serem solucionadas ou de serem suportadas. Não podemos confundir o fato de termos um relacionamento com Deus com estarmos isentos de passarmos por problemas. Porém, só quem já foi consolado pelo Espírito de Deus em uma noite sombria sabe dizer como é diferente passar pelas tempestades com o Senhor ao nosso lado. Não adie mais em conversar com Deus. Não adie mais o seu momento de oração e de leitura bíblica. Quando você voltar a ter o hábito de se relacionar com o Pai, você sentirá como se Ele estivesse esperando por esse momento há muito tempo. E de fato, Ele está. Deus espera por você. Se achegue a Ele ainda hoje. Outra coisa que deve mudar de uma vez por todas na nossa vida é o hábito de falarmos mal das pessoas. Se existe uma coisa que envenena aquele que fala e aquele que ouve, essa coisa é a fofoca. Quantas pessoas já não ficaram anos sem conversar com alguém por conta de boatos e de fofocas que ouviu a respeito dessa pessoa? Esse hábito, que na verdade deveria ser um descuido, um deslize, para a maioria de nós é quase que um estilo de vida.
quanta briga e quanta separação existem no mundo que vivemos. E nós, que deveríamos ser os representantes de Deus aqui na terra, insistimos em abrir as nossas bocas para falar mal das pessoas. Isso definitivamente tem que parar de uma vez por todas, porque a fofoca nos impede de caminhar. Porém, pior do que isso, ela faz com que impeçamos também o nosso próximo de caminhar. Vamos pedir a Deus que nos cale quando não tivermos algo útil para dizermos sobre alguém. A terceira situação que, na minha opinião, devemos eliminar da nossa vida é o nosso envolvimento com pessoas que nos prejudicam. É muito complicado falar sobre isso, pois algumas pessoas têm a tendência de se afastarem dos outros por qualquer erro ou por qualquer desapontamento que essa pessoa cause. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Algumas relações simplesmente não nos fazem bem. E às vezes não é por causa de um erro apenas, mas sim porque a nossa saúde mental é extremamente prejudicada por essa relação. Não se trata de você ser uma pessoa boa e essa outra pessoa ser ruim. Se trata de uma relação que, mesmo que faça bem para outras pessoas, não faz bem para você. Alguém que diz te amar, mas que sempre te coloca para baixo, sempre te faz duvidar do seu potencial, da sua capacidade. Alguém que questiona a validade das suas conquistas e brinca com as suas inseguranças. Essa pessoa não te ama de verdade. Talvez você teve no passado um bom relacionamento com ela, seja um namoro ou uma amizade, mas hoje em dia as coisas mudaram e o que era bom antes agora só te causa dor e ansiedade. É preciso muita maturidade e sabedoria para assumir que uma relação chegou ao fim e ainda mais para cortar esse relacionamento. É doloroso olhar para trás e ver que algumas memórias que te causavam alegria agora só provocam uma estranha nostalgia, que faz você insistir em uma relação, não porque ela está sendo boa, mas porque um dia ela já foi boa. Temos que reconhecer também quando nós estamos sendo tóxicos na vida de alguém, pois muitas vezes nós temos atitudes que justificamos serem por amor e por afeto, mas que na verdade são apenas atitudes egoístas que visam o nosso próprio bem-estar. Às vezes, prejudicamos pessoas de propósito para que elas se tornem dependentes da nossa aprovação e da nossa atenção. E por fazermos isso há tanto tempo, nem nos damos conta de que estamos sendo prejudiciais. Deus quer que nos acertemos com as pessoas e não quer que vivamos com rancor e com mágoa de ninguém. Porém, perdoar não significa manter a pessoa na sua vida. E algumas relações não voltarão a ser o que eram antes. É preciso pedirmos sabedoria a Deus para entendermos quais relações valem a pena ou não. E é preciso que tenhamos força, firmeza e amor para nos afastarmos de quem não nos faz bem, pelo bem da pessoa e pelo nosso próprio bem. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Pai, nos perdoe, pois algumas coisas nós sabemos que já deveriam ter sido tiradas da nossa vida, mas nós as mantemos por comodidade, por teimosia ou simplesmente por não conseguirmos nos desfazer delas. Nos dê força para conseguirmos cortar de uma vez por todas tudo que tem nos impedido de caminhar, tudo que tem nos impedido de viver a vida que o Senhor tem para nós. Enche o nosso coração com sabedoria para discernirmos o que precisa ser cultivado e o que precisa ser cortado. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem.
ela pode mudar a vida de alguém. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.